O cara é um puta ator, e não um ator puta, que fique bem claro. Ele é escritor, ele é um roteirista de mão cheia, com o currículo que inclui programas como Chapa Quente da Globo, Sai de Baixo. Sai de Baixo. Nós temos aí, atuações memoráveis no Zorra Total. Resumindo, o cara é pica demais. Cola na banca, Giovanni Nunes. Aê! Um abraço. Alegria estar aqui. Que bom. Vamos segue em frente. Vamos começar aqui. E aí, arrotar verdades. Arrotar verdades. Cara... E algumas mentiras. Algumas, elas fazem parte do processo. Aliás, elas deixam o processo muito melhor do que tá temperado. Meu irmão, você é um monstro assim das artes cênicas. Isso é muito bacana. O brasiliense meio que incorporou já a questão dos melhores do mundo, Sim, né? Isso é bacana. E a galera vê você atuando muito nos palcos, mas o trabalho do back-office que vocês fazem também, no seu caso específico, né? De roteiro, de escrita. E eu começo perguntando o seguinte, porque senão minha ansiedade pode me levar a óbito. Você escreveu muito pro Sai de Baixo. Sim. Então, Caco Antibes é uma figura, né? E Caco Antibes te honrou a pobre. Giovanni é uma versão pobre de Giovanni? É o seguinte, tem uma historinha. Fomos para o Rio de Janeiro fazer nessas primeiras idas dos melhores do mundo, tentando fazer o sucesso para o Brasil, porque a gente sabia que nossa peça era boa, né? As pessoas precisavam assistir. Então, numa dessas, o cara da Globo foi lá, assistiu e falou: quem é que escreve? É aqueles dois ali, eu e Vitor. Uhum. Vocês podem fazer um teste para aqui para Globo e tal? Vamos. Fizemos o... Obrigado. Aí, vocês podem fazer um teste aqui pra gente? Podemos, tal. Mandou um teste, a gente fez, fomos contratados, eu e Vitor, pro Sai de Baixo. Ficamos 2 anos no Sai de Baixo. Cara, que sensacional. Né? Eram equipes, né? Não era a gente sozinho escrevendo. Estava começando um time ali. de redatores. Eram 3 equipes de 4 pessoas escrevendo. Cada time escrevia um episódio e ia sucedendo. A gente entrou num time desse, né? Enfim, aí quando chegou o meu primeiro texto para ser feito lá, né? E eu fui mas aí essa primeira leitura eu não estava junto. Eu estava no dia da gravação, que gravava em São Paulo, lá no Teatro Procópio Ferreira, que é um teatro que a gente, os melhores do mundo, nós fizemos peça lá demais, né? Aí o Miguel Falabella, lendo o texto, pegou o texto e falou assim: Giovanni Nunes, esse aqui já foi pobre. Meteu essa mesmo? Esse aqui já foi pobre com esse nome. Meu nome eu sou de Goiás, meu nome é de Goiás, né? Era pra ser Giovanni. Assim, mas aí Giovanni. Aí, o escrivão tava assim meio, né? Na época falaram assim: arruma um nome artístico bacana. Giovanni. Não, Eduardo, não sei o quê, Antunes. Falei, não, segue de... Eu troquei só o I pelo E, entendeu? Porque, na verdade, se a gente for ler, meu nome é Giovanni, porque é Jovani, né? Então eu falei, então muda para E, para ficar mais fácil de falar. Giovanni Nunes, pronto, tá bom. Seu nome de batismo é Giovanni? Giovanni. Porque com I. Entendeu? Aí, pela regra do português, esse I fica tônico. Esse I é tônico, então exatamente. É Giovanni Nunes, né? Que legal. Mas aí eu troquei pro E para ficar Giovanni Nunes. Eu já acostumei com esse nome, sabe? Eu tenho 51 anos, então são 51 anos carregando esse nome. É isso aí. Cara, eu sempre tive curiosidade de perguntar para um grande roteirista. Pode parecer uma pergunta meio clichê, mas é porque a gente que é de fora do ramo, a gente que é público, a gente fica morrendo de curiosidade. Eu que sou um cara que... Como que nasce bordão, texto? Eu sei que você você escrevia dentro de ônibus quando você era da UNB. Sim, claro, né? Mas como que nasce assim, um bordão? Escrever é um negócio, eu acho que é o mais difícil do meu trabalho, né? Estar no palco e tudo, é bacana e tudo. Agora, escrever é o que eu acho mais legal e é o que eu acho mais difícil, mais sofrido, porque é um negócio, por exemplo, hoje eu estava escrevendo, passei o dia escrevendo. Eu e Vitor, a gente está escrevendo um programa do Multishow chamado Casa Paraíso, que vai para Globo também, esse programa. Eu já vi a chamada do Multishow. E esse programa é um programa que ele ia estrear
a pandemia levou ele para frente um pouco, e agora ele vai entrar na grade e tal. E a gente está escrevendo segunda temporada, reescrevendo e tudo e tal, né? E tal. Então você está lá trabalhando, então você trabalha o dia inteiro, porque não é uma coisa, é assim, você tem que escrever, entendeu? A máquina não escreve sozinha, e você escreve e volta e tal e tal. E esse negócio que você pergunta, como é que isso surge? Isso surge, sim, de uma observação que a gente faz, sabe, da vida, do dia a dia, do mundo, né? O ator tem isso, e o escritor, o redator tem mais isso ainda, de observar, de ver, de ver um jeito diferente. Às vezes, quando eu vejo minha filha lá em casa, fala assim, tudo que você vê, você transforma em sketch, né? Você vê um negócio... Aí você pensa, então eu estou cumprindo minha missão. Exatamente. E isso começou assim, quando eu entrei na UNB, nas artes cênicas, sabe, eu estudava no setor leste, que fica ali na L2 na L2 Sul. Fazia o segundo grau. E aí chega aquele momento do vestibular, que é diferente de hoje em dia. Sim. O vestibular, não existia uma outra forma de você entrar na universidade que não fosse pelo vestibular. Tradicional. Você tinha que fazer o vestibular tradicional, que era para todo mundo. Então, e concorridíssimo, a cidade, né, Giovanni? Concorridíssimo. A cidade se mobilizava para o vestibular, né? Eu, depois na UNB, eu trabalhava como fiscal de vestibular e a gente sempre tinha uma brincadeira. Você chegava naquele minhocão, nas salas, né? Grandes, enormes, né? E você chegava assim e falava assim, Maria, aí 200 milhões de Marias, João, Antônio, né? Era muita gente comuns, né? prestando o vestibular, né? E eu fui prestar o vestibular, não tinha a menor ideia do que fazer. Será que eu faço? Será que eu faço agronomia? Porque eu sou do interior de Goiás. Eu sou do Goiás. Como é que faz? Tal. Cheguei lá, vi artes cênicas. Eu falei, eu sou bom nisso. E casa comigo, sem nunca ter visto, sem nunca, sabe? Imagino, sem nunca ter. Imagino. Entrei, e aí o vestibular não era essa concorrência nas artes cênicas, eram poucas, tinha mais vagas do que candidato. Um curso tido, desculpa te interromper, até meio como marginal antigamente. Mas marginal, né? Escondido lá no fundo, lá, entendeu? Assim, pouca gente concorrendo, mas mesmo assim você tinha que tirar a nota de corte. Senão, né? Então eu passei no vestibular. Pra frente, passou. Aí o que acontece? Eu entrei na UNB e eu fiquei muito tempo assim, sem acreditar que eu tinha passado. Que eu via a UNB e aqueles estudantes de outros cursos de tudo, eu falei assim, cenário não ideal, é possível que eu entrei aqui. Não é possível que eu entrei assim. Eu acho que houve algum engano, eles vão chegar a algum momento e falar assim, desculpa, houve um erro, você não passou no vestibular. Mas eu fui fazendo. Aí eu fiz o primeiro semestre, o segundo semestre, para ator, trabalhando com... Eu sou formado em bacharel em artes cênicas, ator, na especialidade ator. Beleza. Aí interpreta aqui, interpreta ali, o corpo, o movimento, tal. E eu, vendo o que a gente fazia lá, os textos e tudo, eu falei assim, cara, eu não sei se é esse teatro aqui que eu quero fazer. Eu quero fazer eu queria uma coisa que as pessoas paguem para ir, que eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso de comunicar, falar. Eu quero falar com as pessoas e as pessoas me responderem. Então, falei, ou eu arrumo ou eu mudo de coisa e vou fazer outra coisa, ou eu dentro disso aqui, eu transformo isso aqui para o que eu quero fazer. Sim. E eu achava muito bom. Eu falei, esse negócio de artes cênicas, de teatro, isso é muito bom. As pessoas adoram isso. Mais do que adoram, as pessoas precisam disso. Sim, né? Sim. E aí, cara, eu falei, como é que eu faço para transformar e fazer o teatro que eu quero? Eu falei, eu vou escrever, entendeu? Foi de onde surgiu, eu vou escrever. Aí eu comecei a escrever. Que é o cerne do, eu acho que teatro, você né? viu isso. Eu comecei a escrever as histórias. Na época eu morava em Taguatinga e o ônibus... Sim. Eu escrevi as histórias. Eu vi você conversando com o Zuco. Exatamente. Minha Brasília. Eu comecei a escrever essas histórias e foi dando certo, foi fazendo, foi sketch, fui adaptando texto, fui fazendo. E aí comecei a fazer um teatro em Brasília já com o Cesário Augusto, que era um cara muito talentoso, que trabalhava comigo.
E aí a gente fazia uma dupla, daí foi trabalhar com o Helder e Pipo, com o pessoal que na época era Culpa da Mãe. Aí na Culpa da Mãe eu comecei a escrever. Entrou o Vitor, veio também um cara que escreve bem, a gente foi escrevendo e escrevendo. E aí foi escrevendo. E eu fui me descobrindo nesse negócio aí de escrever, achando bom. Aí tive a chance de, na Rede Globo, conhecer um cara fantástico, chamado Cláudio Paiva, que é o criador do TV Pirata, entendeu? Os clássicos ali muito envolvido no Cacete e Planeta também no começo. E aí ele fez coisas como A Grande Família, Entre Tapas e Beijos, e muita coisa bacana, sabe? Um cara, um roteirista de primeira, assim, muito, muito. E esse cara foi meu professor lá, entendeu? Então ele, junto com outros lá, aprendendo a escrever para televisão, para cinema, vendo tal. E aí eu fui pegando a mão desse negócio. E eu acho que é uma coisa maravilhosa você escrever para o teatro, escrever para televisão, escrever, sabe? Tinha um negócio no Zorra Total, quando eu comecei a escrever para o Zorra, quando a gente entrou, já deu muita sorte, que eu já comecei fazendo Jajá e Juju, escrevendo Jajá e Juju. O texto era seu, do Helder da... Não, o texto era meu, de uma ideia dos Melhores do Mundo. Perfeito. Que eu adaptei para lá. Começou no teatro, né? Eu lembro. Começou no teatro, era de um quadro do teatro que adaptou para lá. Isso. E aí comecei a escrever, depois outros redatores foram escrevendo, eu fui escrevendo outros quadros, mas no começo, quando eu entrei ali, que eu escrevia os esquetes e mandava para lá, de outros personagens e tudo, eu comecei a entrar numa assim, falando assim, cara, aqui é muito poderoso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a escrever coisas para ver se eles dão conta de fazer as coisas que eu escrevo. Vou começar então, a desafiar assim, os caras. A cena é num navio transatlântico. E eles se viram. Pois não faziam, cara. E davam eles jeito, faziam né? um cenário de navio assim. Eu falei, caramba, a cena já chega num helicóptero. Aí tinha, mas não era um helicóptero, mas faziam um helicóptero cênico. Sonoplastia, né? Agora é a Jasa Delta, agora é na neve, ele tá no Himalaia. Cara, eu inventava coisas e fazia. Aí eu falei, deixa eu falar. Agora, hoje, eu aprendi. Isso era você de brincadeira, né? Hoje, uma das coisas que o roteirista tem que ter é saber lidar com orçamento. Então, você sabe que eu tenho que escrever, eu estou escrevendo um filme, por exemplo, eu sei o tamanho do orçamento, então eu digo assim, esse filme tem que ter 4 cenários aqui, ele tem que ter 2, entendeu? Eu não posso fazer 7 cenários, porque eu sei que não tem dinheiro para isso. Sim, uma produção é um negócio bem dispendioso. Aí então, escrever só não é assim, escrever é saber um pouco do orçamento, qual é o orçamento que tem, a realidade, como é que eu vou fazer isso, que história eu vou contar? Como é que eu vou contar essa história? Qual é a história que as pessoas gostam de ouvir? E um negócio que eu gosto demais, que é fazer as coisas diferentes, assim, sabe? Que é uma coisa do teatro. Como é que funciona o teatro? Um personagem sai por essa cortina, sai por esse lado. Aí volta pelo mesmo lado. Quer dizer... Isso não causou nada, mas se ele sai por esse lado e na outra ele volta pelo outro lado, isso já é uma coisa que surpreende. Que muda ali, o teatro tem isso, o cinema, a TV, a arte toda. Ele tem que nos surpreender, sabe? A gente, quando vai assistir um filme, uma história, a gente quer ser surpreendido. A gente quer entrar naquela ilusão, naquela fantasia, seguir com aquela fantasia, mas quer ser surpreendido, quer falar assim, rapaz, olha isso aí. Por isso que não pode dar spoiler. Por isso que a gente quer ver um filme de suspense. E tudo tem que ser novo. E você quer ser surpreendido. Você, exatamente. Como é que esse cara fez isso? Como é que olha lá. Não, então, era ele o bandido? Era exatamente. ele? Não, e teatro tem isso de uma forma tão marcante. E aí a gente entra também na discussão do jogo de cintura. Eu pesquisando muita coisa sua e tal, cara, aí já de madrugada lá em casa, vi um vídeo que eu ri muito. Você fazendo Sargento Denis. E aí,
um casal chega atrasado, né? Aí você É, até comenta, vocês vão pro DVD dos melhores do mundo. E aí no que você tá falando, sai de trás de você, no meio do espetáculo, o Helder, eu acho que o Vitor tá também. E eu não sei se a Adriana sai, não sei se ela tá no meio. Aí todo mundo sai falando. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Quer que eu faça de novo? Quer que eu faça de novo? Sabe? Isso aí é sensacional, bicho. Porque esse improviso, essas coisas, é uma coisa também que, por exemplo, que às vezes tem um teatro que se chama da quarta parede, né? Então aquela história está acontecendo ali dentro e é como se você estivesse vendo uma realidade, vendo pela TV mesmo, onde não há interação. Então, a gente, não fomos nós que inventamos isso, porque isso existe e tal, mas a gente conversa com as pessoas, sabe? Tem uma interação muito grande, porque as pessoas conversam com a gente também. Então, a gente está sempre conversando com as pessoas, vendo, falando. Tem uma comunicação muito forte com o público, né? Essa comunicação começou primeiro naquela primeira história que eu contei. Falar de coisas que as pessoas vivem, né? Então não dá para eu falar de alface, sendo que as pessoas só conhecem cenoura, né? Não adianta. Não adianta nada. Então a gente tem que falar o mesmo assunto. Por isso que a gente vai atualizando as peças sempre, e assim, pondo piadas novas, porque a gente quer falar do assunto do momento. Eu acho que exatamente. Aí vira uma crônica. E o mundo contemporâneo, as redes sociais estão aí para não me deixar mentir. No mundo, isso sempre foi uma necessidade humana, mas no mundo contemporâneo, cada vez mais a necessidade das pessoas contarem histórias. Não à toa, olha o tamanho do sucesso do programa do Porchat. O que história é essa, Porchat? O cara pensou no programa para as pessoas contarem histórias de sua vida. Entendeu? E acho que daí também vem o sucesso dos podcasts. Que eu acho que não vai ser uma onda. Espero que não seja também pelo meu Contar a história é uma habilidade dos seres vivos que estão aqui no planeta, desse ser humano que somos nós. É uma habilidade nossa contar histórias. Exatamente. A gente teve uma experiência desses primórdios de contadores de história, que é o seguinte: fomos fazer a nossa peça na Serra da Capivara, lá em Piauí. São Raimundo Nonato, no Piauí. Sim. Fomos convidados lá num Festival Mundial de Arte, que a professora Niede Guidon, que toma conta lá, fez, não sei o quê. Então tinha o grupo Giramundo, lá de Belo Horizonte, a gente, e tinha uns músicos do Canadá, tinha um músico da França, tal. Uma semana de arte que ela fez de altíssima categoria, assim, para as pessoas de lá. E, e nós ficamos. Aí o que a gente fez? Pegamos um ônibus, porque é muito difícil ir de avião para lá. Agora tem um aeroporto lá, mas na época não tinha, né? Fomos de Brasília para lá, alugamos um ônibus e fomos. Com uma equipe para filmar também, né? Sim. Infelizmente perdemos essas imagens, né? Mas aí fomos para lá. Desculpa, tem muito tempo isso? Tem uns 10 anos ou mais, tem uns 15 pergunto anos. Porque se fosse hoje cada vez mais digital, talvez o backup dessas imagens fosse mais fácil, né? Era umas fita, fitas. Às 8. Era daquela... Assim, aí realmente perdeu, já era. Né? Sei lá. Pois é. Aí o que acontece? Fomos para lá, e lá, que é uma coisa impressionante, como o Brasil é rico, e como a gente não aproveita a nossa riqueza, a gente não aproveita em nada. O negócio lá é o maior sítio arqueológico de pinturas rupestres, tem de outras coisas, né? Sítio arqueológico de pirâmide, no Egito, tal. De pintura rupestre, isso é o maior do mundo. São 200 cavernas. 200. Lascaux, lá na França, parece que são 20. Essa é 200. É um negócio de louco. 10 vezes. Aí eu fiquei muito impressionado com aquelas pinturas. O que era aquilo? É o seguinte, de 50 mil anos atrás que morava aquela população lá, aqueles hominídeos lá, enfim, né? Aquela população que morava lá. Aí tinha floresta e tudo, então tem esqueleto de tatu gigante, que é do tamanho dessa sala, é um negócio fantástico, cara. E aí as pessoas moravam dentro das cavernas, dos salões das cavernas. Lá tem umas cavernas, tem muita coisa assim.
Então tem um salão lá que é uma coisa gigantesca, assim, sabe? 500 metros por 500, assim, é um salão enorme ali. E onde moravam as pessoas ali, né? E aí o que eles faziam? Eles pintam nas paredes a história da vida deles. É como nasce criança, tem desenho de nascendo criança, tem desenho de caçando bicho, tem desenho rezando, tem desenho dormindo, comendo, tudo que eles faziam, de casamento, de sexo, de tudo. A história deles, eles contavam naquele... E eu achei que eu ia chegar lá e ia ver um risquinho, uma coisa. Não, é nítido. Os desenhos são impressionantes. Você fica... Os desenhos contam histórias. Os desenhos contam a história deles, o cinema deles, a biblioteca deles, da vida, a narrativa da vida deles, está toda naquelas paredes ali, sabe? E tem aquela, e tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. É muito lugar. Em todo lugar que você vai ter um desenho, tem uma coisa, tal e tal, né? E eu fui vendo aquele negócio, eu falei, gente, mas isso aqui foram os artistas, os roteiristas, né, os contadores de história que escreveram tudo isso. Eles estão contando para a gente o que eles viveram. E qual é a necessidade de você contar? A necessidade básica que eu vejo é matar um bicho, comer, proteger do outro, não ser comido pelo outro bicho, proteger da chuva, do sol e tal, se reproduzir e tudo e tal e tal e tal. Aí rezar, aí entra uma sociabilização e entra uma necessidade de contar a história deles. Enorme. Que a gente não sabe para quem. Ah, é para o neto? Será que tinha noção de neto, de filho, de futuro, de posteridade, não sei o quê? E eles vão e escrevem e desenham. E tem um lugar que é alto e tudo e tal. Aí esse salão maravilhoso que você visita e vê aquilo tudo... Falei que esse é o maior. Não, falei, não. O maior e o mais impressionante desses salões, nós lacramos a entrada dele com concreto para que no futuro, quando a ciência estiver mais evoluída e não sei o quê, possam vir os cientistas do futuro tirar essa porta de concreto aqui e estudar o que está lá dentro. Caramba, é um negócio fantástico. Que loucura. Fantástico. Então, nesse lugar, eu tive contato com esses primeiros contadores de histórias, sabe? Sim. Então, depois você vai vendo que a humanidade é repleta de contadores de história. Sim. Contar história é uma necessidade, né? Que as pessoas ficavam em volta da fogueira, mas com hoje... certeza, com certeza. Né? A gente não vive sem histórias. Não vive, não existe. Né? Não existe. Então... É por isso que a gente quer. E a série que você está assistindo? Qual é a série? Qual é a série? Eu estou vendo essa série, eu estou vendo aquela série. Então, o negócio é ver série. Era ver novela, ainda está vendo novela ainda. Mas é ver série, ver novela. É a gourmetização do processo de... sentar na mesa do bar e ouvir uma conversa. Tem história As músicas contam histórias. Exatamente. Tudo conta história. Exatamente. Né? E assim, por falar em história, você falando aí e reiterando a sua paixão que você desenvolveu por canetar. Você também tem livros escritos, né, cara? Tem um, inclusive, que o título dele, eu acho que é até o mais recente, o que fala da perna do Anderson Silva. Podia ter trazido. Não tem nada, eu te passo meu endereço, depois você manda. Mando, com todo prazer. Mas me fala aí. Esse livro é o seguinte, esse livro, nem eu sei falar o nome dele. Acho que tem Nelson Ned, Roberto Carlos, não tem no meio do título, e a perna do Anderson Silva. Né? Que é a história desse livro é o seguinte, eu escrevia no Correio Brasiliense, eu tinha uma crônica lá de esporte, né? Me chamaram, quer fazer uma crônica aqui de que você quer falar? Eu falei, de esporte. O meu negócio é esporte. Botafoguense convicto. Eu gosto de esporte, então vamos falar de esporte. Então, você vem aqui, escreve a sua coluna de esporte, é toda terça-feira a tua coluna, porque aí segunda... É bom, porque aí você passa o final de semana, e a segunda escreve a coluna, manda, e eles publicam lá na terça-feira, né? Beleza. Então, essa minha coluna, ela não virou esporte, ela virou tudo. Então eu falava de política, de economia, de teatro, de filme, de tudo e tudo, e de esporte. Esporte entrava no bojo também, né? Mas entrava no negócio. E era interessante porque é o seguinte, porque eu tinha um final de semana para ver o que estava acontecendo, a corrida, os jogos, a polêmica, a resenha e não sei o quê. Na segunda, eu sempre falava assim, bom, eu vou escrever sobre o quê? Sobre o jogo, sobre a corrida, sobre não sei o quê. Então, sempre tinha um... E aí, calhou de também
o final de semana a gente está sempre viajando, entendeu? Então, aí eu via aí coisas que você pescava coisa cidades. mesmo, né? Então, a minha coluna fala de Recife, fala de Porto Velho, fala de Porto Alegre, fala do Rio de Janeiro, fala de tudo quanto lugar, Onde você de pisava, coisas que eu vivi lá sim, naquele final de semana, né? De coisas que eu via de esporte lá e tal. E aí eu ia costurando tudo isso e foi muito legal. Durou muito tempo, fiquei 2, 3 anos lá escrevendo essa coluna, né? Aí depois eu peguei aí esses textos, eu estava lá vendo meu computador, vendo o negócio, falei, comecei a ler, né, as minhas colunas, né? E me divertindo muito lendo as colunas. Tempos depois que já tinha saído, já tinha sido publicado no jornal e tudo. E eu lendo as colunas, eu falei, cara, eu vou publicar isso aqui. Eu vou publicar. Aí eu comecei essa aqui é boa, fui separar essa aqui. Fui separando as colunas ali. Depois e lancei o livro, né? E é muito legal. É sensacional. O título, bicho, por si só, já olha. Porque assim, revista, livro, até o jornal, por que não dizer? A capa diz tudo. A capa diz. Se não abre um jornal, com a capa. Um livro mais ainda. O que eu achei bacana é o seguinte: que você escreve uma coisa que aconteceu naquela semana para ser lido naquela semana. Parece que vai ficar obsoleto, né? Velho. Mas não é. Eu li... Quando você lê, exatamente. Você fala assim, cara, parece que é hoje. Eu li recentemente um livro de crônicas da Marta Medeiros, chama Non-Stop. Eu sou apaixonado por ler também. Me impus o desafio esse ano de ler 12 livros, no mínimo, um por mês. Nós estamos no mês 10, eu li 6, mas assim, até o Natal eu me... A gente estamos terminando, que ele vai terminar de ler o livro agora. E aí, cara, assim, tô em dívida, mas adoro ler. E aí parei para ler um livro dela de crônicas. Vou te falar uma malandragem que não sei o quê. Solte. Quando estiver chegando assim no final do ano, que você estiver devendo, compra uns livrinhos assim. Lógico. Entendeu? Gibi não, compra aqueles de repente. Que tem de repentista, que é desse tamanho. Cordel. Aí você pumba, 10 páginas. Pois é. Coisa de livro. Diga. Você tá contando. Não. Só assim, li esse livro e todas as crônicas parecem atuais. Nesse momento, a gente está em cartaz no Teatro da CAESB. Opa, lá em Águas Claras. Águas Claras, um teatro muito legal, muito bacana, com Tormentas da Paixão. Opa. A história de Rebecca Sinclair. Que é uma peça engraçadíssima, maravilhosa e tal. A história dessa peça tem muito a ver com livro e leitura também. Porque é o seguinte, teve um ano que a gente fez 6 peças. E a gente fazia a peça, e a primeira semana era para arrecadar o dinheiro que a gente gastou para montar a peça, e depois era o nosso salário, né? As outras semanas era o nosso salário. E a gente sempre tinha na cabeça, falando assim, o público vai acabar. Porque o nosso público é de um tamanho, mas não é, sempre vai aumentando. Que vai reciclando, né? Então temos que fazer uma peça nova. Estreava, já pensava na peça nova, né? Aí chegou um dia lá, que a gente reunido, tudo, falou assim, temos que fazer uma peça nova. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma história que é na floresta, vamos fazer uma história que é isso, vamos fazer o quê? Vamos pensar numa história pra gente e tal. Cara, eu lembrei que uma tia minha, ela era viciada em ler aqueles Sabrina, Bárbara Cartland. Bárbara Cartland. Nossa, minhas avós liam se jogavam que é uma literatura romântica, superficial, isso. Não sei o quê. Os textos leves, assim. Descobriu-se depois que essa Bárbara Cartland era um cara que escrevia, entendeu? Olha só, rapaz. E ele escrevia assim, tinha também livrinho de faroeste, entendeu? E o cara escrevia um livro daquele em 2 dias, entendeu? Ele já sabia o que ia acontecer ali, blá, 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 né? Aí eu lembrei que a minha tia lia esses livros. Eu falei, cara, se ela lia e gostava tanto, deve ter alguma coisa. Eu vou ver se eu pego alguma coisa ali para fazer a peça, né? Tal. Cara, aí eu fui na banca, eu falei, você tem Sabrina? Eu falei, tem. Uma caixa. Comprei 10 daqueles, fui para casa. Aí eu abri aí comecei a ler. Dos 10 eu li metade, mas eu li assim, em 1 hora, entendeu? Li metade de um. Na hora que eu li metade de um, eu falei, já sei.
Aí eu comecei a escrever a peça, entendeu? Já pegou suas Porque referências eu entendi ali, que né? ali era o quê? Sim. Esses livros são sempre assim. É uma menina, é uma jovem, não é uma menina, é uma jovem que está prestes na idade de se casar, elas são sempre preparadas para encontrar um príncipe. Que vai chegar no cavalo branco e tal. Aquela ideia daquele homem maravilhoso, aquele príncipe encantado, e ela foi uma menina muito bem educada e não sei o quê. E aí, quando vai casar, acontece um obstáculo, um problema qualquer. Aí sempre tem uma pessoa que também está querendo roubar aquele príncipe. E a vida dessa protagonista passa por dificuldades. E aí tem um vilão que está atrapalhando e tal. Tá sempre assim, né? Tal. E eu fui vendo aquilo e fui rindo daquelas coisas, e vendo aquele negócio, e falei, vamos lá. Vamos escrever. Aí e saiu esse Tormentas da Paixão. Rebeca Sinclair. Rebeca Sinclair, Tormentas da Paixão. Aí pegou Mas aquela é um pseudônimo sensacional. exagera no melodrama, né? E tudo e tal. É muito divertido, cara. Muito bacana. Massa, né? demais. A gente tava falando, você falou agora há pouco aí, citou algumas referências assim, gosto que na coluna do Correio você escrevia de tudo e tal. E dando uma rápida olhada, não precisa nem se aprofundar, uma rápida olhada no seu feed do Instagram, assim, a gente vê que você é um cara muito envolvido com as questões públicas, né? E aí, pescando outras referências e tal, você é um cara que você participou do badernaço aqui em Brasília, lá atrás, né? Você bateu canela na esplanada no impeachment do Collor e tal. E eu vi ali já no seu Instagram, nas suas redes, críticas a governos de esquerda, de direita, de tudo. Você é o tipo do cara que eu acho, né, que não tem político de estimação. E hoje cobra-se muito do artista que ele tem que se posicionar. O que eu quero te perguntar? São duas perguntas aqui, numa só. Primeiro, da onde vem o seu interesse pelas questões públicas, não só políticas, mas públicas, da cena pública, né? E segundo, se você acha que a pessoa, por ser um formador de opinião, se essa pessoa tem que se manifestar. Eu acho o seguinte, todos nós somos políticos por viver em sociedade. Exatamente. Então, qualquer temos o poder atitude, nas mãos. mesmo quem não fala nada, já é uma atitude política, né? Não se manifestar é uma atitude política. E tem gente que fica se sente incomodado de falar alguma coisa ou outra, principalmente numa época dessa que polarizou muito. Sim. E aí as famílias brigam, os amigos brigam, você gostava de uma pessoa, você já não gosta. Você começa a rotular. Ele é de outro partido. Ele não é tão petista, bom, é Bolsonaro. Não sei tão o que, bom chato. quando isso era no futebol, né, velho? Pois quando você ficava, então, tem gente que prefere não mexer com isso. Os né? isentões. Pois que eu não acho errado ser, não. Lógico que não. Né? Eu acho. Lógico que não. Né? Mas eu sinto necessidade de me manifestar. E às vezes eu me manifesto errado. Entendeu? Mas existe manifestação errada? Existe. Eu já votei errado, né? Você está considerando... Às vezes você acredita numa coisa e não é aquilo. Ok, beleza. Aí muda. Aí fala, errei, mudei, tá errado. Que fui nessa canoa furada. Bacana. Ou nessa aqui, ou naquela outra e tal e tal. Eu sou... assim, como eu vim construindo a minha história, cara, vim lá de Porangatu, lá de Goiás, aí... Vem para cá, aí tem que estudar, tem que pegar o ônibus, tem que não sei o quê. Eu sempre vi que existe uma dificuldade para construir as coisas e você tem que lutar por elas, sabe? Isso é uma atitude política. Então, eu sempre fui, assim, de uma certa forma, empreendedor nas minhas coisas, né? De formar o grupo junto com os meninos e falar, isso aqui tem que ser uma empresa, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer diferente, vai dar certo, vamos inventar isso, vamos inventar outro. Quebra muito a cara em algumas coisas, mas faz parte. Então, me incomoda muito, às vezes eu ver coisas que seriam fáceis de serem resolvidas e não resolve, sabe? Sim. Assim, tem dificuldades que podem virar oportunidades e as pessoas não fazem nada. Por exemplo, a polêmica do momento, que é o negócio do absolvente para de baixa renda. Pessoas de baixa renda, né?
que eu acho uma estupidez vetar um negócio desse, que é para ajudar as pessoas. Eu não vejo. É barato, é bom, ajuda. Por que não fazer? Questão de saúde pública. Então, vamos lá. Poxa, temos um problema aqui. As meninas de baixa renda não têm absorvente, as mulheres de baixa renda, isso é um problema que elas deveriam ter, como é que faz? Junta esse problema e faz dele uma oportunidade. Você já imaginou se faz assim, ok, o governo vai, o SUS vai dar o absorvente para todos aqui, aí. Tudo e tal. Mas é mais do que isso. Fala o seguinte, o SUS vai comprar, de preferência, vai comprar esses absorventes de pequenas empresas. Isso. Porque não existe pequena empresa que faz fralda, não existe pequena empresa de fundo de quintal que faz chinela, a maquininha que corta, faz chinela, existe a que faz absorvente também. Você vai gerar economia. Você gera emprego, e aí um monte de gente que não usa. No momento que está uma zica pesada para todo mundo. Um monte de gente que não usa absorvente passará a usar. O governo custa barato para o governo comprar isso. Aí compra dessas pessoas. Mas não tem gente suficiente. Aí compra de um grande, mas compra do pequeno. Ou de vários pequenos, se um não conseguir atender. De centenas de pequenos, de dezenas de pequenos. Aí é isso que eu falo, que seria uma atitude política, assim, que resolve problemas, né? Sim. Então é muito triste a gente ver, por exemplo, hoje tem a questão da ecologia, está desmatando, não sei o quê. Daqui a pouco não vai nem desmatar, mas não vai ter o quê? Disseram que assim, se o mundo desse 10 bilhões de dólares por ano para o Brasil poderia manter a Amazônia. A Amazônia verde. Tal. Isso é muito barato. Eles pagam 20. É bom manter. Eu fui. A gente foi fazer peça umas 10 vezes já em Manaus. Das 10, 9 eu ia para Manaus, fazia a peça e voltava para casa. Ficava em Manaus. Teve uma vez que eu falei, não é possível eu vir aqui e não conhecer. Aí fui com a minha cidade família. Super legal, inclusive, né? Cidade super bacana. Fui com a minha família, fizemos a peça e eu fiquei a semana lá. E nessa semana eu fui para a floresta, sabe? Lá os igarapés e tudo e tal. É impressionante, é uma coisa de louco. A diversidade que a gente não tem o tamanho dessa sala aqui. É maravilhoso, é fantástico, é lindo, é maravilhoso, é tudo. O turismo lá, e desse turismo de ecologia, já existe, mas poderia ser maior ainda, de preservação, não é de matar bicho nem nada disso. Né? Então, por que não faz assim? Vamos criar um emprego agora, uma profissão, chama o plantador de árvore, entendeu? Você vai plantar árvore, vamos plantar árvore, entendeu? Solta o cara com a bolsa com 1000 sementes. Vamos plantar. Não, e que seja batendo canela mesmo. Gera cara. emprego, nasce Mas eu tô falando isso exatamente para não botar máquina, para botar a galera andando, entendeu? Eu vou ter que contratar 20 mil pessoas. Bacana. Melhor ainda. Para plantar árvore. É isso. Porque, assim, se a gente for ver a história do Brasil, nós temos uma vocação de vendedores de commodities, que eram os ciclos. Ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da borracha, ciclo... Eu acho que a gente está vivendo o ciclo da soja nesse momento, né? Beleza. Eu não tenho dúvida que uma visão positiva do futuro, o futuro terá o ciclo da floresta, né? O ciclo do carbono, da descarbonização, né? Então, ter florestas vai valer muito dinheiro, né? Ter uma floresta intacta, isso tem um preço. E as pessoas vão pagar, os países, as companhias que emitem CO2 e tal, elas já pagam. E vão pagar mais ainda. Então, por exemplo, ter uma floresta em pé, intacta, né? Gera recurso, gera dinheiro. Nós vamos exportar no futuro floresta em pé. Entendeu? Teremos o ciclo da floresta. Teremos o ciclo da floresta. Décadas e décadas. Então, essa visão assim da política é que a gente que eu gosto de me envolver com ela. Não, e vale a pena. Mas às vezes é muito desgastante, sabe? Você fica assim, um estresse. Às vezes atrai a antipatia das pessoas. Não que isso seja Ontem, por exemplo, eu estava assistindo a CPI e aí tinha aquela história
da Prevent Senior. Sim. Eu comecei a me irritar com o depoimento lá do paciente, falando de como ele sobreviveu e tudo. Eu comecei a me irritar muito com essa injustiça, né? De como é que a pessoa chega lá e o outro fala assim, leva pra salinha ali pra morrer ali, porque aqui não tem mais jeito. O lance dos cuidados paliativos, não foi? Que já enviavam direto pra... Aí você fica irritado. Aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu vou parar de assistir televisão de notícia, aliás, que é pra eu ter uma saúde mental. Não, olha só, Giovanni, esses dias eu tava pensando, eu sou jornalista, mas eu devo admitir que o jornalismo no Brasil é uma parada completamente aleatória, sabe? O universo paralelo. Esses dias eu abri, acho que era o G1, sei lá, ou era o UOL. Bicho, olha a aleatoriedade dessa notícia. Vice-presidente da CPI da Covid quebra o ombro ao tentar defender pênalti. Foi, Mas que porra... O cara ele vice... foi inaugurar. Não, eu sei, mas um gringo... Eu li e falei, não, peraí, eu não bebi ontem, eu não tô de ressaca, eu não tô louco. Vice-presidente da CPI da COVID quebra o ombro a tentar defender pênalti. Eu falei, que porra é essa? Também tem uma questão que é o seguinte, a língua portuguesa, ela é um instrumento que precisa saber utilizar, né? Então, às vezes, a forma que a pessoa escreve... Foi você que postou, não foi um negócio de... Eles já saíram daí? Já sairão. Só que escrito sairão no futuro. Eles já sairão, porra. Aí você... Foi. Aquilo foi um diálogo real ou você pegou de algum... eu peguei... Era você conversando com alguém? Não, eu peguei da internet aquilo. Só para o pessoal se... Não, era a menina situar. Falando assim... Eles já sairão. Assim, falando pro namorado, né? Vem aqui pra casa. Meus pais... Vem aqui pra casa, porque hoje à noite... Meus pais sairão, né? Não, os pais já tinham saído. Eles já saíram. Só que ele escreve eles sairão. Já sairão. O português derruba. Eles já sairão. Vem pra cá rápido. Vem pra cá rápido. Que meus pais já sairão. Que horas? Sairão que horas? Não, eles já sairão. Eles já sairão. Não, mas eles já... Eu não tô entendendo. Eles já saíram, eles ainda vão sair, é isso? Que horas eles vão sair? Eles vão... Burro! Vem logo! O tempo tá passando. Tá, depois eu te dou aula de português. Vamos fazer outra coisa, né? Muito bom, não cara. É? Não, o Brasil não é pra amadores. E tem também uma questão que vai mudando... A gente pesquisando lá pro nosso programa lá, de Casa Paraíso, né? Que é um programa que é da terceira idade, né? Os personagens são da terceira idade e tal. E a gente foi pesquisar isso, porque hoje o que a gente quer vender é qualidade de vida para eles, né? Que não tinham tempo atrás. Mas é da Prevent Senior ou não? Não, que vende qualidade de vida, qualidade de morte. Aí, que é o paliativo, né? Aí vou tomar um processo aqui. Eles estão mais preocupados com o processo do que a gente, não se preocupe. Aí tinha uma manchete que a gente viu dos anos 80, um jornal dos 80, falava assim: caminhão invade casa e atropela idosa de 45 anos. Porra, idosa de 45 anos. Você já teria morrido nessa conta aí, velho. Exatamente. Cara, isso o português, ele, ao mesmo tempo que ele fascina, assim, e tal, né? Essa coisa de Camões e tal, eu imagino um gringo aqui, cara. Porque quantos tempos verbais a gente tem que a gente sequer usa, assim, né? De fora, né, sabe? Sem contar que a mesma palavra tem 738 significados. Manga da camisa, manga... Exatamente. Você tá louco, tá louco. Agora sim, voltando... O inglês faz sucesso, que é uma parada meio lacônica. Né? Voltando um pouco no espectro da política, me surgiu aqui, eu vou te perguntar. Nós estamos numa zica danada. Será que tem algum Zeca Pimenteira? Só tem, né? Só tem, Sargento Denis, eu sei que tem muito atualmente. Tem. É muito... Eu acho assim, às vezes eu, revoltado assistindo o noticiário, eu falo assim, gente, parece que quando você não sabe fazer nada na sua vida, quando você não sabe dirigir um carro, lavar uma louça,
ler um livro, passar num concurso, aí você vai ser político, né? Parece assim. É que virou profissão, parece que né? o político deixou de servir assim, ao público para ser servido. Quem não tem habilidade nenhuma, vai ser... Não, mas assim, tem bons políticos, eu tem sei, eu ia falar isso. maravilhosas. A gente não pode demonizar a política. Claro, não mas pode. os caras se demonizam. Mas, às vezes, fica... É tão baixo, é tão feio, né? É isso, que vira um... mas também, por outro lado, tem horas que a gente vê assim... Não estou falando de gente de esquerda nem de direita, não. Tem dos dois lados. Né? Tem gente ruim na esquerda, na direita, como tem gente boa na direita, boa gente boa como em qualquer iniciativa vai ter gente ruim e gente boa. Todo lugar é assim. Mas, às vezes, também a gente vê... principalmente na CPI a gente vê isso. Alguns que você fala, eu concordo com esse cara, eu gosto desse cara, ele tá certo, ele tá fazendo alguma coisa, ele tá tentando, né? Tem isso também, a gente fica vendo muito o lado ruim, né? Mas tem o lado bom. Tem o lado bom. Agora, com certeza. Piada é a melhor coisa é a melhor coisa, é o prato cheio, né, bicho? Que eles trazem e aí me faz vir outra coisa à cabeça aqui. Eu, nas pesquisas, vendo uma entrevista sua e do Helder pro Rony Von. Uma entrevista, bom demais. Eu peguei o compacto, confesso que eu não assisti a pessoa mais maravilhosa e o do cara Brasil. O cara é amado, né? E aí... Ele é tudo, ele é bonito, o cara é tudo, é o galã de todas as épocas. Ele cuida dos... Ele é mãe que cuida dos filhos, ele é pai, ele apresentador de talk show, né? Ele é tudo. Aquele cara é sensacional. E aí, sensacional. acho que a resposta foi até do Helder, nem sei se foi sua. Não necessariamente sobre limites do humor, mas o Helder falando assim, cara, a gente tá há 25, na época não era 25, acho que você estava tinha 23 anos, deve ter sido uns 2 anos, 23 anos de Melhores do Mundo. Aliás, parabéns pelos 25 bodas de prata, e o nome dessa trupe não poderia ser outro, cara, os Melhores do Mundo. E aí... Uma brincadeira, né? Os Melhores do Mundo. E aí o Helder falando que tipo assim, nunca teve muito patrulhamento em cima das coisas assim, porque vocês sempre souberam atuar. Falar de tudo, mas sabendo falar de tudo. Você acha que existe por mais chavão que pareça, você acha que existe um limite pro humor, cara, assim? Existe. Do que você pode tratar? Eu acho que existe, eu não sou humorista. Mas eu acho que existe. Acho que tem coisa que você não deve... Mas você acha? Mas existe também uma coisa que é o seguinte, que você acabou de falar aí, que é saber falar e tal e tal. Existe vou chamar de prestígio, sabe? Que é uma coisa assim que um carisma, o carisma e o prestígio e tudo, eles permitem você falar determinadas coisas, sabe? E porque as pessoas conhecem você, as pessoas gostam de você. O que eu quero dizer é o seguinte, o prestígio vale mais do que a moral. Assim, vale mais que a moral. Sabe como? Vou explicar. Quando uma pessoa é querida, a ela é permitida algumas coisas, sabe? Sim. Até mais carta branca. Tem. É permitido. Você perdoa um erro de uma pessoa que você gosta dela, sabe? Que você, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo assim horroroso, mas é um exemplo. Por exemplo, o Michael Jackson. O Michael Jackson tem um monte de problema. As pessoas falam que ele é pedófilo, que era pedófilo, né? Que fez um tratamento para ficar branco, autorracismo, né? Tal. Mas ele não é questionado por isso. Porque gosta de um prestígio. Porque ele tem um prestígio gigantesco. As pessoas amam o Michael Jackson. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, ao Michael Jackson é permitido coisas que há outras pessoas que... Não é permitido ele ser pedófilo. Por exemplo. Não é permitido ser pedófilo. Explicação. Mas a gente nem sabe se é. Dizem que e tal, né? Mas, se fosse outra pessoa, as pessoas iam jogar bater pedra naquela tecla. Mas como gostam do Michael Jackson, entendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte... Não é porque o cara tem prestígio, não sei o quê, que ele pode cometer crimes. Não é isso. Eu só estou dizendo o seguinte... Quando a pessoa é querida, tem um prestígio... A interpretação dos atos dela... ou assim, fala assim, ele está fazendo essa piada, mas ele não é maldoso.
Ele não está fazendo isso para prejudicar ninguém. Ele está fazendo isso porque ele é engraçado. A notoriedade é engraçado isso, fazer isso. A Entendeu? notoriedade então é uma coisa que você vai conquistando e tudo. Sim, tal. Com certeza. Aí, com certeza. Então eu acho assim, a piada, ela vem muito de quem fala, entendeu? De quem fala. O jeito que você faz aquela piada, né? Agora também, se uma pessoa começa a fazer um monte de piada descabida aqui, de mau gosto, um monte de merda, tudo, aleatória, ele perde o prestígio dele. E vira um imoral, né? Exatamente, né? Então eu acho assim, e as pessoas confiam em você. Se eles confiam em você, você tem uma autoridade para falar. Isso, autoridade. Autoridade. Acho que é isso. Fera. Cara, esses dias eu vi que você foi ao show do Thiago Ventura, que é dessa... O Thiago não é nem nova geração mais, mas assim, dessa transição de tipo de fazer humor. O Thiago, pra mim, é um cara hoje sensacional. Ele é espetacular. Assim. O Thiago é foda, assim, né? Ele não é... Porque tem assim, o stand-up, o ator, não sei o quê, eu acho que é a mesma coisa. Né? Ele é um grande ator. Você vê que ele é um bom ator, sabe? Você acha? Eu acho. Ele pode fazer o cara tem novela, que ser um pouco ator. Filme. Você vê que ele está interpretando. Não, e ele é um cara engraçado por natureza. Ele é engraçadíssimo. Assim. Ele é foda. Esse Mas onde eu queria chegar? É uma coisa assim que... A pessoa é meio um dom, sabe? Você é engraçado desde quando você é criança. Você não nasce, filho. Você já é uma criança engraçada. Entendeu? E eu acho que ajuda, não tô falando que ele mas ajuda a pessoa a ser feia, não ajuda? Um comediante feio, ele é mais legal, né? A feiura é amiga do humor. É isso. O humorista bonito, por isso cara. As pessoas riem tanto de mim, né, cara? O humorista, né? O humorista não pode ficar assim, tentando... Não pode ser galã, pô. É feio. Feio, você é feio, filho da puta. E por isso você é engraçado. Você é feio. Bom, e aí onde eu queria chegar? Thiago é assim como outros dessa nova geração, Renata Albani, uma menina chamada Bruna Luiz, que ela é sensacional e tal. E muita gente legal, até aqui de Brasília mesmo, tem um menino chamado Tico Santos, que ele é sensacional. Essa galera do stand-up, eu espero que todos eles tenham bebido na fonte de vocês, porque stand-up, pra mim, não sou especialista, mas eu sou público e público pode falar o que quiser nessa porra. Então, assim, cara, quando você vê Joseph Klimber, assim, bicho, aquilo ali, vocês sempre fizeram stand-up, sempre, assim, mesmo que não fosse... É porque comunica com as pessoas. Comunica, assim, vou falar que vocês foram os percussores, ok, mas... A vez que eu quase caguei nas calças no Teatro dos Bancários foi a evolução do Joseph Klimber. Claro. Porque o Helder já é um cara... Também. Bicho, o Jô Soares quase morreu. Foi. Sabe? E eu acho que vocês são o próprio Sargento Denis, porra. É um stand-up, você tá parado em pé, né? No sentido... Mas vocês não se definem como pessoas de stand-up. Mas se tiver te dar um microfone, botar pra fazer o improviso, tipo, os caras têm um negócio, fila de piadas. Vocês mandam bem pra caralho, assim? Você acha que... conta vai? Uma piadinha ou outra, não, que é isso. Mas dá pra cair pra dentro legal, assim? Não dá? Igual, pô, sabe como é que uma pá cumprimenta a outra? Lá vem. Opa! Bicho, não dá. Esse negócio aí comigo, eu vou... Pô, outro dia eu vi uma piada. Não existe piada velha. Existe piada... A piada é velha quando você já ouviu ela. Quando você não ouviu, ela é novíssima. Ela é novíssima. Né? Eu tava vendo o Costinha contando uma piada. Olha que coisa legal, cara. Olha que coisa legal. Ele falou o seguinte. O sujeito estava formando no curso de paraquedismo, entendeu? Então tava aquele voo inaugural onde ele ia saltar sozinho pela primeira vez. Aí na hora que ele estava pronto para saltar, o instrutor dele chegou e falou: olha aqui, você é um ótimo paraquedista, é o seu primeiro salto, mas algumas coisas só para repassar aqui nós vamos passar. Ok, perfeito. Você vai descer agora, você vai pular e quando der aí 3 segundos, você puxa a cordinha do seu paraquedas. Se não abrir, não tem problema, não se apavore. Você puxa, não se apavorar é o que você tem que fazer, é o primordial. Não abriu essa aqui, puxa a reserva. Descendo lá embaixo,
o rapaz vai estar com a caminhoneta lá embaixo para levar você lá para a base, onde nós vamos abrir o champanhe de comemoração do primeiro salto. Ele, perfeito, vamos lá. Pode saltar. Aí ele saltou, puxou. Não abriu. Vou pôr outra cordinha. Não apavorou, puxou a segunda, não abriu. Aí falou, puta merda, só falta agora a caminhonete não tá lá embaixo para me pegar. Não é boa essa piada? E do Costinha, cara. Cara, o Costinha, o Golias, esses caras, assim, é o tipo do cara que você olha e tá rindo. Sabe? Claro, eles são... Eu nunca vou perdoar o Silvio Santos por ter tirado, inclusive, a escolinha do Golias do ar, bicho. Sabe? Liga para o Silvio Santos de Deus. Dá uma ligada. Você fala com ele já, esse negócio agora? Eu vou ficar esperando meu livro. Tá bom. Viu? Eu quero o livro do Nelson Ned, Roberto Carlos e a perna do Anderson Silva. Isso. Não sei se nessa ordem aí. Isso aí. E é isso, cara. Foi sensacional falar com você. Tô felizão de você ter vindo aqui. Cara, sensacional. Obrigado pela moral, por ter vindo. Maravilha. Parabéns ao seu Botafogo. A última vez que eu fui lá visitar, tinha uma placa na porta. Né? Bem-vindo a General Severiano. Conheço antes que acabe. E é isso. Feliz pelo seu Botafogo. Botafogo tá embalado, hein? Tem jogo. Tem jogo? Agora, não, sabe o que eu queria ter trazido? Mas não achei, queria ter trazido de presente, assim, pra estabelecer uma relação. Manda o meu endereço, você manda. Beleza, você mandando o livro, você recebe. Falei, pô, o cara botafoguense, um apaixonado pelo DF, mas eu rodei atrás de uma camisa do Botafogo do DF, bicho. É só ir nas várias lojas do Botafogo que tem aqui em Brasília e você... Mas será que tem a do DF aqui? Do Botafogo? Ah, DF, o Botafogo Sobradinho. Botafogo Sobradinho, eu que tenho. Depois virou só Botafogo. Eu tenho. Não, depois virou Botafogo. Ah, você já tem? Ainda bem que eu não trouxe. Tenho esse Botafogo, tem o Botafogo da Paraíba, tem uma camisa Botafogo da também. Paraíba já é mais. É o Belo. Do Botafogo. É o Belo? Do Botafogo, eu tenho... Não, é antiga essa camisa que eu já tenho. Do Botafogo, eu tenho umas 20 camisas lá. É mesmo? Você é botafoguense pra caralho mesmo assim? É isso. E do Botafogo... eu vou comprar uma do Botafogo de Paris agora. de Aparecida de Goiânia ou de Paris mesmo? Beleza? Galera, muito obrigado por ter ficado com a gente. Esse é Giovanni Nunes, esse cara é fera, esse cara é foda. E daqui a gente vai sair agora pra um churrasco na casa dele. Valeu! É isso aí. Churrasco vegano.